Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa do nosso podcast Promessistas EF. O programa hoje está especial, né? Nós estamos aqui no programa de conscientização, né, do Janeiro Branco. E eu creio que esse programa vai ser abençoador na sua vida. Então já compartilha, já curte, já comenta. Manda pra geral aí e compartilha com todos os seus amigos. Eu creio que será maravilhoso para eles se eles receberem esse link também. Aguarde aí. E é isso aí, galera. Estamos aqui com o nosso pastor Paulo. Seja bem-vindo, pastor. Olá, Letícia, bem-vindo. Obrigado. Muito bom. Tá na sua casa agora. Gente, ninguém conhece, não? O pastor, tá famoso apresentador. Paz pra você. Paz, pastor. Um prazer receber o senhor aqui. Muito né? bom. E a gente vai falar hoje, galera, sobre psicologia na Bíblia, né? Eu acho que é um tema muito interessante, né? Pra Verdade. Cada um de nós. E bem polêmico atualmente. Né, pastor? E, pastor, como é que é o seu contato, assim, com a psicologia, com a fé? Como é que o senhor tem lidado com tudo isso? Maravilha. Cara, meu contato com a psicologia, ele começou bem cedo, assim, através de uma pesquisa, né? De pesquisa, de buscar um pouquinho de conhecimento. A minha esposa passou por alguns problemas emocionais, teve depressão, houve algumas crises que ela teve. E desde o início do casamento, aliás, antes um pouquinho do casamento, e a gente casou e a gente teve alguns conflitos, né? Eu não sabia entender o que estava acontecendo na mente dela, com ela, o comportamento, as coisas. Então isso me levou a buscar um pouquinho de conhecimento. Eu lembro que eu perguntei a algumas pessoas, alguns profissionais da área. A gente teve uma bênção de ter uma diaconisa na igreja que também é muito próxima da gente, que ajudou muito ela, da nossa igreja, promessista também, então foi uma bênção, uma psiquiatra também. E isso foi muito bom, agregou bastante bagagem para a minha vida, para o meu ministério, então meu contato começou a partir daí. Agora, passados os anos, né, isso começou a ser um pouquinho mais forte na minha vida, algumas leituras que eu fazia, enfim, algumas pesquisas. E agora eu tive a oportunidade, desde o ano passado, de ingressar na vida acadêmica, né? Estudar psicologia em si. E pensar sobre mais uma ferramenta que pode ser útil ao ministério também, né? Sim. A gente crê que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é suficiente para tratar o homem das questões que precisa em relação à imoralidade, resgatar o homem de si mesmo, né? Sim. Mas a gente tem muitas ferramentas que ajudam a gente e traz para a gente um apoio, um suporte, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, tentar compreender um pouquinho e o que passa entre muitas pessoas que estão vivendo coisas que a gente nunca passou antes, né? Então, eu estou no 2º ano da vida acadêmica, a gente está ingressando agora, e esse é o meu contato com a psicologia aí, praticamente. Muito bom, né, pastor? E assim, essa experiência que o senhor assim passou, né, dentro de casa, o senhor vendo ali a situação, o senhor pode até ter um olhar mais sensível, né, para essas situações, creio eu, né? E eu lembro muito bem daquilo que o senhor falou para mim. É necessário que a gente passe por algumas situações para que assim, a gente possa ajudar outras pessoas também. Né? E é muito incrível ver o senhor nesse engate também da psicologia, né? É verdade. Quando a gente está passando por algo que a gente tem a experiência, né? Então é algo que pessoas que não tiveram não conseguem evidenciar isso, né? A propriedade é maior com quem realmente está passando, vivendo aquilo, ou viveu aquilo.
Com o passar do tempo, muitas pessoas se aproximaram de mim e eu achei muito estranho, porque eram pessoas que tinham problemas nas mesmas áreas, nessa parte do emocional, e eu não tinha essa relação total, né? Já tinha dificuldade em casa um pouquinho na família, com a minha esposa e tal. Então muitas pessoas começaram a se aproximar de mim com essa mesma dificuldade, e foi intensificando aí essa necessidade de estudar um pouquinho para mim poder atender. A gente já faz o aconselhamento pastoral, né? Você perguntou também sobre a fé. A fé, eu estou pastoreando aqui em Brasília já tem mais de 5 anos, 5 anos e meio. Está caminhando para o 6º ano já. Hoje eu estou pastoreando atualmente 3 congregações: Planaltina do Goiás, Planaltina do DF São Sebastião. E uma bênção, né? Tem uma liderança, uma equipe que me apoia, me ajuda no trabalho com a igreja. Mas promessista, né? Da igreja a gente dá promessa desde os meus 7 anos de idade. Que incrível, né? Mas em cara. Brasília, não sou daqui, natural de Maceió, de Alagoas, mas hoje estou aqui há 5 anos e meio aí pastoreando aqui em Brasília. Muito bom, pastor. E essa página aí no Instagram, né? Então, isso aí é algo que surgiu aí desde o ano passado. Eu pensei que ia conseguir idealizar no ano passado, mas acabei construindo alguns planos para esse ano, né? Desde o primeiro dia útil, né, desse ano, de 2023, de janeiro, eu criei essa página aí no Instagram, essa conta, Psicologia na Bíblia. Inclusive até esse desenho aí, esse formato aí do cérebro e tal, a ideia é conectar a psicologia, tem essa tomadinha aí, né, formando a ideia da cruz, da graça de Cristo. Muito legal. A ideia da Bíblia, da Escritura, a luz da Bíblia, né? Então conectar, que eu falo, trazer o que eu enxergo, qual a perspectiva, devido ao que eu sempre lia, né, e procurei ver, que eu vejo muito presente as ciências, os saberes, o conhecimento que Deus deu ao homem, muito presente na Bíblia. Você pode observar isso, por exemplo, quando Deus faz o homem e a mulher, em Gênesis 1, faz toda a criação, Gênesis 1, 2, relatando ali sobre a criação, você vê que uma palavrinha lá legal, que Deus dá uma atribuição ao homem e à mulher para eles serem os mordomos ali do jardim, cultivarem a terra, tal. E algumas traduções vai dizer dominarem a terra, né? Então isso aí é uma ideia de uma administração, por exemplo, algo que Deus colocou o homem para administrar as coisas relacionadas à terra, né, mundo. Então você vê uma ciência ali já presente, descoberta pelo homem no decorrer do tempo, né? Também tem uma formação em administração, mas como outra, se você for observar, Provérbios fala isso, que Deus deu ao homem essa sabedoria, né? Esse conhecimento, vai falar muito claro isso, que tudo provém do Senhor. Se você for olhar, por exemplo, assim, os detalhes para a construção do tabernáculo, você vê ali uma possível engenharia, a engenharia de Deus, por exemplo, a construção da arca, você vai ver os detalhes, como é que vai caber um par de animais ali incrível, dentro daquela arca, para poder suportar tudo, e entre 40 dias ali de chuva sem cessar. Então você vê muito ali uma propriedade de Deus falando o que é certo e que daria certo. Então não é um possível, não é um se, não é um se talvez. Então é muito legal assim a perspectiva que a gente percebe ali o que vem de Deus e como ele tem essa certeza, essa clareza desse saber que a gente hoje estuda, mas a Bíblia já aponta. Então assim, eu vejo na Bíblia, eu criei essa página aí, foi a ideia de poder compartilhar com algumas pessoas o que eu vejo relacionado como Deus trata o homem em relação à luz da palavra, né? A palavra é inspirada pelo Espírito Santo, é útil para corrigir, para repreender, para ensinar, para exortar. Então, diante da queda humana, diante do caos humano, diante do que o homem vive hoje, eu vejo o que a palavra de Deus nos traz em relação para redimir ao homem, né? Para trazê-lo, trazer a sua, vamos dizer assim, a sua compreensão, uma volta ao Criador, né? A sua mente se voltar ao Criador e sair de muita coisa que podem ser aí tratados, sanados diante da luz da palavra. Eu tenho muito testemunho, bastante, cara. Se você for ver vídeos, relatos de pessoas o quanto Deus curou essas pessoas que estão passando por alguma crise, um transtorno, por algum problema emocional, como melhorou ao ler a Bíblia, como melhorou
ao ver essa luz da palavra, como o Espírito Santo ajudou elas, como viu em Jesus uma forma diferente, uma perspectiva diferente em relação aos seus pensamentos, e por aí vai. E assim, tem muitos autores, há muitos conflitos também entre a psicologia, certeza, né, e a fé, esse lado da espiritualidade, É. bastante. Mas tem pessoas que eu admiro, porque assim, quando você pensa na psicologia, que eu pude, ao longo do estudo da história da psicologia, a ideia não é evidenciar Deus, a ideia não é centralizar Deus, né? A ideia é tentar estudar o comportamento humano, né? Ela surge dessa primícia aí. Estudar o comportamento humano, suas características, sua personalidade, seu modo de pensar, de agir, suas ações. Mas quando eu olho para a Bíblia, por isso que esse cérebro ele vem com a ideia de ligar a Bíblia, eu vejo que a Bíblia ela não estuda o comportamento, ela já apresenta como é o comportamento humano. Porque Deus ele não precisa estudar nada, né? Ele já fala daquilo que antes que houvesse, ele já sabe. Então eu vejo muito Deus já apresentando a nossa situação real mesmo. Então, de fato, assim, a psicologia é uma jovem senhora, né? Mas do seu tempo. Mas enquanto ela está estudando e tentando entender e trazer respostas para o problema da vida humana, a gente consegue, que é muito bom procurar ver, mas eu consigo ver na palavra, como muitos outros também, há uma resposta para o problema da questão da nossa deficiência mental, para muita coisa que acontece com a gente, devido à queda do homem, né? E, assim, a questão da Bíblia, né? A gente olha na Bíblia, a gente vê resposta para várias coisas, né? E olhando para esse lado assim mental, né, do psicológico, é muito interessante. Sim. Né? A gente vê que ainda assim, né, no meio cristão, alguns Verdade. preconceitos, assim, podemos dizer, né? na questão da psicologia, enfim. Ausência de Deus, ausência de fé. E a gente vê assim por vários relatos que não é a ausência de Deus, né? Algo assim que é realmente psicológico, né? Que a pessoa realmente precisa de ajuda, além, né? Principalmente da palavra de Deus, daquele sustento que o Senhor nos dá, né? E é muito importante, eu acho assim, o máximo o Senhor ter criado esse Instagram. Muito bom. É muito importante porque a gente vê, assim, eu não sei se já chegou o Senhor, assim, por esse tempinho que o Senhor já está com esse Instagram, alguém já te comunicou a respeito de algo? Teve um contato já. Alguma das suas postagens, né? Que assim, gente, entra lá, é interessante demais, demais. Assim, se você precisa de ajuda, se você quer ter um pouquinho mais de conhecimento. Verdade. Um pastor que tem um pouquinho de conhecimento. Uma benção. E vai ali explorar a Bíblia, né? A psicologia na Bíblia. É muito interessante, muito pastor. Bom. Eu ressalto assim para você, Letícia, me permita aqui ter essa fala. A Bíblia ela não é um manual científico, né? Por isso que é importante, por isso que eu enxergo a psicologia como uma ferramenta, como um apoio, como outras ciências que ajudam a necessidade humana. Ela não é um manual científico, mas ela é um manual que existe, quando você liga a ciência ligada a alguns fatores, desde quando a Bíblia foi construída, ou até proféticos aí futuro, você vê algumas evidências que realmente se ligam e faz totalmente sentido o que está escrito na Bíblia, né? Uma forma até de testificar o que há na Bíblia. Há fatores científicos, aí, físicos, por exemplo, como Deus abriu o mar, tem um vídeo que evidencia que veio um vento que fez com... Alguns tentam tirar a centralidade de Deus, mas outros a gente percebe que testificam. Então, a ideia da Bíblia é um manual de fé. É um manual de fé que liga a gente ao Criador. A gente entende a sua obra e quem Ele é. Então, há fato que são erros, são... pecados é derivado das questões da ação humana, desde o primeiro pecado, a nossa herança que herdamos do pecado anterior a nós. Mas há questões que, de fato, são que a psicologia entra, que é muito importante, que é para esse autoconhecimento, essa autodidática, essa ferramenta que ajuda a gente a entender melhor. Então, quando você liga isso à palavra de Deus, quando você traz... não estou falando de uma psicologia cristã, estou falando do que Deus apresenta sobre esse aspecto que a psicologia estuda, mas Deus já apresenta. Então, fazendo essa ligação do quanto a gente precisa ser edificado pela palavra. Tem um autor, um escritor, um palestrante, conferencista, Mark Baker.
Ele é autor de um livro mais vendido no mundo, quando se trata de fé, está no ranking número 1, Fé e Espiritualidade, que é Jesus, o psicólogo, o maior psicólogo que já existiu. Tem até uma versão atual de 2021, tem uma versão atual de 2020 e 2021, traduzida para o português, pastor norte-americano. Cara, é uma bênção, porque além de ser psicólogo e tal, e teólogo também, é a mesma coisa, ele analisa o perfil de Jesus na Bíblia, e por que ele enxerga que as atitudes de Jesus, a maneira como Jesus lidava com um problema humano, ou seja, era uma resposta para as questões da vida humana. Né? O que é que tinha tão especial em Jesus? O que é que tinha na palavra de Jesus, no ensinamento de Jesus, que fazia com que as pessoas que se ligavam a Jesus, a ideia aqui desse cérebro aqui, essa figura, que se ligassem a Jesus pudessem ter um comportamento de uma mudança de vida, ou até um sinal que era tristeza, alegria, um sinal que estava perdido, agora salvou. Então, o que é que está em Jesus de tão especial? O que é que está na palavra de tão especial que muda a vida das pessoas, que está num estado e muda para um outro estado quando se encontra com essa palavra e com esse Cristo? Então, é nessa perspectiva que eu criei essa página, que é muito legal aí você ver. Inclusive, até coloquei aqui, foi recente, né? Tem poucas postagens, poucos seguidores. Enfim, a gente tem uma dica do dia que geralmente coloca ali, compartilhando ali algumas ideias para conhecer. Recentemente a gente compartilhou uma ali se você conhece os sinais da ansiedade, né? Sim, a diferença entre psicanálise, psiquiatra, psicólogo, muito legal. Muito interessante. Dica bacana para a questão de hoje. E atualmente eu estou nos Salmos, eu estou lendo um salmo por dia, e nesse salmo eu estou fazendo ali uma relação dessa perspectiva do que eu vejo nesses textos e analisando, fazendo algumas comparações do que o salmista está vivendo em oração, ou em cântico, ou no sentido poético, que são os salmos ali. Então a minha intenção é ver a Bíblia toda, um capítulo, alguma coisa que evidencie a maneira como Deus responde a algo que está passando dentro de nós. Uma aflição, uma angústia, uma decepção, uma depressão, essas características da vida humana. Então, esse é o sentido dessa página. Então, para o senhor, existe psicologia na Bíblia? Uma pergunta muito boa. Cara, eu posso dizer que existe no aspecto do que é apresentado a psicologia como ciência. A ideia da psicologia não é evidenciar Deus, mas estudar o ser humano, né? E as suas características. Agora, eu posso trazer que ela existe na maneira como outras ciências também está relacionada na Bíblia, que a gente percebe, né? Você pode ver até algumas expressões que Deus é o maior médico, né, dos médicos, é o maior Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é o maior governador, é o maior rei, é o melhor. Por exemplo, alguns livros, o maior psicólogo que já existiu. E por aí vai. Por exemplo, característica que a gente falou aqui, por exemplo, da construção da arca, do tabernáculo, os detalhes. Então, Deus ele é incrível em tudo, né? Todo o saber provém dele. Então, quando eu falo da psicologia na Bíblia, é o fato do comportamento humano. Você percebe ali como o ser humano lidar nas determinadas situações. No momento de angústia, na aflição, no momento que está passando uma tempestade, os discípulos, no momento que uma pessoa está sofrendo uma adversidade, que tem alguém que está perseguindo, no momento que está enfrentando uma guerra, o povo de Deus. Então, como é que essas pessoas lidam com essas dificuldades? Então, nessa parte existe. Porque é isso que a psicologia estuda, mas o foco é científico, não é uma questão de fé e ligada a Deus. Então, por isso que tem esse conflito da psicologia e espiritualidade, entre muitos autores. Sim. Então, nessa perspectiva existe. A gente percebe várias pessoas que têm essa mesma compreensão, e eu consigo entender que Deus é uma resposta para o problema humano. Deus continuará sendo para sempre a nossa resposta. Glória a Deus. É isso aí. A gente pode passar algumas imagens aqui? Sim, vamos passar sim. Gente. Então, aqui o que a gente faz, né? O que eu faço aqui geralmente? Eu analiso, estou no Salmo, eu acho que eu parei no último, ontem, há pouco tempo, semana passada, dias atrás, no Salmo de número 10, no capítulo 10. E o que é que geralmente eu faço? Eu trago alguns versos ali do Salmo que eu estou lendo no momento. Por exemplo, esse Salmo 3, né? É um salmo de Davi quando ele foi perseguido pelo seu filho Absalão. No momento que ele tomou o reinado ali, aquele conflito.
Então eu trago o texto, né, o verso em si específico, e eu trago aqui uma ideia de cores para associar qual é a questão o que está passando na mente quando eu leio a perspectiva do ser humano, o homem ali, naquele relato do seu salmo, na sua oração, enfim, e uma resposta de Deus em relação à fé. O que é que Deus responde ao que está acontecendo na vida daquele salmista? Então, por exemplo, aqui no Salmo 3, 1, 5, 6. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Por exemplo, o vermelhinho aqui, eu associei ali na frente a ideia da mente. O que passava na cabeça de Davi era uma questão das adversidades. O lado humano de Davi, ele tinha aquele lado humano que sentia inseguro pelo lado do seu próprio filho, que não podia fazer mal contra ele, né? Por amá-lo, mesmo contra ele, rebelando contra ele. Né? Uma guerra entre filho e pai, trono, reinado e tal. Mas, por outro lado, a gente vê entre a aflição do salmista, de Davi, a gente vê um lado de fé e confiança, que é uma resposta de Deus para ele, e aquilo que ele se refugia, a quem se refugia. Então, ele traz a expressão, eu me deito e durmo, são características, ou seja, ele se deita mesmo com seus adversários, independente das circunstâncias, e ele dorme, e ele torna a acordar novamente a ideia do dia raiar. E por quê? Porque é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me mantém. Então, não me assustam os milhares que me cercam, que era diversos, a mandado do rei Absalão, né, que tomou parte ali do trono, e ali Davi estava sendo um fugitivo do seu próprio filho. Então, o que passava na cabeça dele, ou seja, o salmista Davi, ele encontrou refúgio no Senhor por meio da fé. Então, não dependia das circunstâncias essa questão do confiar em Deus, da proteção. Aconteça o que acontecer, Deus era a pessoa que supria diante de qualquer adversidade. Então, uma aflição, uma angústia terrível, porque enfrentar o próprio filho, mas aí uma resposta de Deus ao salmista, e ele encontrando o que é que ele encontrou para amparar ali o seu problema das adversidades. Ele encontra que o Senhor é o que sustenta ele, por isso que ele dorme tranquilo. Então, diante das adversidades, se a gente for pensar, quem tem algum problema e preocupação nos dias atuais, a gente para pensar e vai ver que nem dorme direito, né? Sim. E a gente vê o seu próprio filho com vários soldados à sua procura para matá-lo, né? Cessar a sua vida, e ele, como é que ele consegue dormir tranquilo, expondo esse salmo? Por causa do Senhor. Então, o que é que ele encontra no Senhor de tão especial? Que fé é essa? Que palavra é essa que sustenta ele? Por que ele não tem preocupação diante dos seus adversários? Então, é nessa perspectiva que eu analiso um capítulo por dia e coloco de segunda a sexta essas expressões, aflições da alma, do seu interior humano, e o que é que Deus responde, ou o que eles encontraram como refúgio, né, que são fatos reais, de fato. E o incrível, assim, vários. pastor, é que assim, a gente vê assim, nessas partes divididas de vermelhinho e verde, né, a parte da mente, a parte da fé. E a gente pode observar, né, poxa, realmente há essa questão da psicologia, né, na Bíblia. E assim, como a gente tem essa segurança no Senhor, né? Exatamente. O senhor acabou de ler esse versículo. Até nesse Salmo 4 também, é um salmo muito bonito, assim, de Davi. E a gente vê ali a plena confiança, né? Nossa, a gente olha aí para o mundo, né? O índice de suicídio, né? O índice de depressão são alastrantes, né? E a gente vê assim, poxa, mesmo mediante a angústia da alma, mediante a tristeza, né? A gente vê que realmente, olhando para a própria palavra do Senhor, né? O Senhor nos supre nessas necessidades, né? E é muito interessante a gente ver essas partes da mente e fé. Olha que interessante, Letícia. Se você, por exemplo, Salmo 4, você até citou, na parte vermelha grifada, né? Dá-me alívio, o Salmo 4, 1, 7. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Se você olhar detalhes, que é isso que eu gosto de ver, lançar perguntas sobre o texto, dá-me alívio, ele está fazendo um pedido diante da sua angústia. Coisas que nós vivemos hoje. Quem é que não quer ser aliviado, que é uma pessoa que está vivendo uma angústia, ela quer um alívio do que ela está vivendo, né, do que ela está passando. Aí a expressão, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Aí depois que ele suplica e ora,
a Deus, aí ele traz a resposta, é a solução, a resolução do problema. Que o Senhor fez isso com ele. É o verso 7. Encheste o meu coração de alegria. Alegria maior do que daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. O trigo e vinho é um dos elementos da comunidade de Israel, que eram os elementos mais desejáveis de fartura e de terra fértil que uma comunidade podia ter. Então ele está dizendo assim, olha, o Senhor encheu o meu coração de alegria maior do que o trigo e vinho que a gente poderia ter cultivado. Então, Deus, ele encontrou resposta em Deus. Deus foi uma resposta para Davi por meio da sua oração, da misericórdia do Senhor, que atendeu a sua angústia e concedeu a ele alívio. Então você percebe uma grande necessidade do salmista e um Deus que supriu a necessidade do salmista, ou seja, angústia. Uma das coisas que mais a gente tem hoje. Isso é verdade, Então eu vejo muito esses detalhes. Aí todo dia, segunda a sexta, tem uma pequena análise. E você vai ver as expressões, Letícia. Ó, escuta, Senhor, uma pessoa que está gritando ali, né? As minhas palavras, meu gemer, olha que interessante. A alma gritando. Né? Atenta o meu grito, Senhor, de socorro, eu imploro, olha só. Aí ele diz, aí vai, o que é a fé? Ele espera o agir de Deus. Sim. Olha, mãe, pelas manhãs o Senhor me ouve, o Senhor ouve o meu clamor, eu te apresento a minha oração e eu aguardo com esperança. E essa é a questão do esperar por algo que você possa ter a convicção do que de fato pode acontecer se for da vontade de Deus. Então, amém, pastor. Essa é a ideia dessa página da psicologia na Bíblia. Amém. Pastor, qual a sua perspectiva de ver esses textos, esses personagens bíblicos, assim, nessa questão, assim, de expressar o seu lado assim, emocional, o seu lado psicológico? Olha só, eu me alegro muito, porque se a gente passasse a ler mais a Bíblia, inclusive tem muitas pesquisas que apontam que os leitores da Bíblia, o quanto eles têm muitas questões resolvidas em casamento, o índice de divórcio não tem, a pessoa que lê a Bíblia, questões emocionais, em questões de vícios, tem pesquisas que apontam que a leitura da Bíblia, a fé que ela promove, né, e principalmente a prática, no caso a gente como cristão, o quanto ela promove uma saúde mental na vida da gente, tudo, é um pacote combo, né? Então, quanto isso abençoa a nossa vida e os cuidados que precisamos ter, como a psicologia também apresenta, né? Mas isso aí cara, é um negócio incrível. Se você passar a ler a Bíblia com essa perspectiva, você vai ver o quanto você pode se encontrar e encontrar respostas no Criador para muita coisa que você está passando. Então, eu vejo hoje muitas pessoas, muitos testemunhos, que foi para a terapia, do quanto ajudou, para a psicoterapia, o quanto ajudou, que tomou alguns medicamentos, o quanto ajudou, mas quando chegou na Bíblia, parece que era o que mais ela procurava. Você consegue entender? Sim, sim. Era o que mais ela anseiava, mas não sabia que era isso. Então, quando ela se encontra, por exemplo, tem uma parábola que eu gosto muito, que era a parábola da pérola de grande valor, parábola da pérola, né? Quando aquele comerciante ele encontra uma pérola de grande valor, ele pega todas as pérolas que ele tem e nada é tão mais formidável quanto essa pérola que significava Jesus, né? O valor que Jesus tem. Então, ou seja, eu sou capaz de abandonar tudo por essa pérola de grande valor que é Jesus. Então, quando você encontra, por meio da revelação da palavra do Espírito Santo, teus olhos conseguem se abrir e você consegue ter fé nisso aqui que você está lendo, cara, você encontrou uma pérola de grande valor. Você encontrou o ouro, você encontrou o tesouro para a tua vida. Ou seja, uma das coisas que mais o ser humano passa a vida procurando para atender esse vazio da alma e de muita coisa que ele passa, é a ideia de encontrar com Deus. Quando você encontrar com Deus de verdade, você vai ver que esse vazio ele não vai existir, vai ter um preenchimento que só Deus pode suprir. Sim. Então, eu vejo isso aí de uma maneira formidável, como Deus responde às nossas inquietações, os nossos dilemas da Bíblia. Inclusive, eu posso até colocar aqui para você, me permita aqui passar, olha que interessante, ali foram umas dicas. Esse texto aqui, cara, eu acho fantástico, eu até trouxe aqui só para a gente pensar um pouquinho. Está lá em Marcos 6, 45 a 56, também está em Mateus 14, João 6. Esse texto aqui é quando Jesus anda sobre as águas, está tendo a tempestade, e Pedro caminha até Jesus e afunda, e Jesus pega e põe no barco, né? Mas Marcos, ele conta um detalhe, ele não fala da questão de Pedro, mas ambos falam, os outros. Ele conta um detalhe que a gente não encontra em Mateus e nem tampouco em João, no relato de João. Olha só, os detalhes mais importantes do texto.
Jesus saiu com os discípulos, pediu para eles irem adiante, ele ia orar ao Pai e tal. Mas ao anoitecer, o barco estava no meio do mar. Jesus achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Então os discípulos estavam lá no meio do lago, né, de Genazaré, e os ventos soprando contra eles. Então, alta madrugada, que a ideia estava de noite ainda, né? Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, indo ao seu encontro, porque eles foram primeiro, Jesus ficou, e estava já ao ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, os discípulos, né, pensaram que Jesus era um fantasma. Então gritaram, né? Todos ficaram vistos, ficaram aterrorizados. Então gritaram, é um fantasma e tal. Então, mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, exclamando, sou eu, não tenham medo, não temas, né? Algumas traduções vão dizer. Olha que interessante. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos. Isso aqui tem algo incrível, Letícia, se você for pensar. Por quê? Porque antes de Jesus ter atendido à necessidade dos discípulos, que o barco estava sofrendo ali um grande problema devido ao vento que estava contra, ou seja, eles poderiam naufragar ali, enfim, pela situação que estava passando, antes de Jesus ter acalmado essa tempestade que estavam cercando eles, ali em meio à situação que eles estavam passando, Jesus acalmou uma tempestade do seu coração, da sua mente, uma aflição interior. Como? Quando Jesus viu eles lá, Jesus já tratou eles dizendo, coragem, sou eu, não tenha medo. Depois que ele sobe no barco, tu encontra o episódio com Pedro, e sobe com Pedro, depois que ele acalma o vento. Mas ele não acalmou o vento primeiro, e o vento se acalmou, tempestade e natureza. Ele acalmou primeiro a tempestade do coração dos discípulos. Então, olha que interessante. Jesus sabia que eles precisavam ouvir um comando, né, um estímulo de fé, para que eles pudessem não ter medo da situação, do cenário exterior que eles estavam vivendo. Tinha algo mais interior dentro deles que eles estavam precisando se acalmar para passar por aquelas aflições. E depois Deus calmou, Jesus acalmou aquela tempestade. Mas antes de uma tempestade externa, primeiro uma tempestade interna precisa ser acalmada. Pode até estar fora, do lado de fora, tudo um caos. Mas se aqui dentro estiver bem, se eu estou ouvindo, por exemplo, e crendo nessa pessoa que eu conheço que é Cristo, tenham fé, coragem. Quando Jesus está falando coragem, ele está dizendo, filho, tenha fé. Eu estou aqui, eu sou Jesus. Olha, eu sou a pessoa em quem você entregou sua vida. Confia em mim. A autoridade que eu tenho. Né? Aquele que criou o céu e a terra tem o poder sobre tudo e todos. Limitei a areia do mar para que não pudesse exceder. Não tenham medo. Então, essa tempestade interior, Jesus acabou. Por que Jesus não faz ao contrário? Porque a necessidade deles, a princípio, ao grosso modo, vendo, era acalmar esse vento e essa tempestade do lado de fora, que era a da natureza. Mas não, por que Jesus vai logo no interior? Porque era a necessidade maior. Jesus sabia, por isso que é fantástico a maneira como Jesus lidar e que você vê como Jesus lidar com o comportamento humano. Eu preciso primeiro acalmar eles, porque senão eles podem fazer até uma besteira, um desastre. Poderiam fazer diante da aflição do que eles estavam vendo, ouvindo, o barulho do vento e tal. Então você consegue perceber a psicologia nesses mínimos detalhes, mas de uma ótica de Deus para nós, né? Uma centralidade de fé para nós. Então isso aí é incrível, cara, a maneira como Jesus lidar com tudo. E depois você vai ver, por exemplo, aqui nesse finalzinho, depois que eles embarcaram, Jesus percorria por toda aquela região e várias pessoas doentes de macas, onde ouviam que Jesus estava, elas iam ao encontro de Jesus e levavam os doentes para as praças, enfim, e suplicavam que pelo menos tocar na borda do seu manto e todos que neles tocavam eram curados. A questão é, quem é esse Jesus que muda a vida das pessoas, que traz cura para o seu interior, que dá uma palavra que mais a gente necessita, que diz, olha, sou eu, sou Jesus, não tenha medo, 3 palavrinhas e poucas e que são suficientes para acalmar um coração humano. Quem é esse que anda sobre as águas? Quem é esse que várias pessoas eram levadas e aqui está afirmando que ao ser tocado, ou tocar em Jesus, já eram curados. Então, o que as pessoas encontraram em Jesus? Nos seus ensinos, na sua palavra? O que é que tem tão especial? Foi por aí que eu comecei a pensar. Tem alguma coisa que mexe com a cabeça da gente, cara, que traz ali uma saúde, uma vida, um bem-estar para a vida da gente. Aí é por aí que eu analiso aí, a gente compartilha com a galera nas páginas. Aí também tem umas dicas que a gente traz,
Aí que eu comecei a fazer e tal. E isso aí é essa página aí, essa psicologia na Bíblia, cara. Ah, gente, muito legal. Gente, ó, depois entra lá no arroba, né, Psicologia na Bíblia. Tem vários postzinhos, né, assim, sequências. Teve um que o pastor postou recentemente, né, sobre como são, né, como você vê, mais ou menos assim, se você é uma pessoa ansiosa, né, ou ajudar alguém que é ansioso. E ali há vários, né, sintomas daquela situação, né, dessa doença. E creio que, nossa, gente, é edificador. Eu li ali, compartilhei para geral. E é importante a gente entender a importância desse lado de Jesus para com nós, né? A gente vê ali nessa história de Pedro, né? O pastor falando ali, a nossa mente, ela tem o poder de criar várias coisas, né, pastor? Então eu já imagino ali a situação. Nossa, meu Deus, já imagino. Assim, criando aqui, né? Imagina Sim. só, se a gente, num lugar escuro, talvez já tem medo, a nossa mente cria, né, alguma coisa por conta de sons, ou, enfim, imagina só ali, né, e Jesus fala, ó, não tenha medo, né, sou Exatamente. eu, né, então, a gente pode pensar assim, né, que deve estar passando por várias outras situações tão dolorosas, né, em nossas vidas, e ali o Senhor está conosco ali, mediante aquela tempestade, não, sou eu. Tenha coragem, né? E é muito incrível, pastor, nossa. Muito legal, cara. Tá só no começo. Pastor, como é que o Graça senhor de Deus. enxerga a psicologia nos dias de hoje? Cara, eu vejo um grande progresso, desenvolvimento importante. Há muitos conflitos ainda. Tem muitos profissionais e bastante estudados, renomados no Brasil e que têm percebido essa característica, por exemplo, como a Bíblia, do encontro com o Criador, dessa espiritualidade. Como também tem muitos que estão em conflitos e acham que a psicologia não é útil, Triste, né? Mas a gente percebe que a psicologia ela tem essa comprovado cientificamente e consolidada pelo Conselho Regional e Federal no Brasil, né? Então tem a sua fundamentação laboratorial. Eu mesmo, entre os primeiros semestres, né, tive a oportunidade de entrar em um laboratório e poder comprovar um cérebro humano, poder entender algumas questões de onde vem o ponto das emoções no encéfalo, em qual região. Então são coisas maravilhosas e testificadas, provadas, vários testes. Ó, se você for parar para ver, a gente teve uma atividade e uns testes que só pode aplicar o profissional da psicologia, né, que tem o registro ali no conselho. Por exemplo, tem um teste chamado G36, que é um teste que é aquele testezinho lá do raciocínio lógico, é um teste cognitivo, que a gente faz lá no autoescola, que o psicólogo apresenta para você, que você faz lá. Tanto tem os tracinhos, mas tem aqueles do raciocínio lógico, né, que você coisa as figurinhas e uma que está faltando tem 5 e tem uma que está faltando. Qual é o que está faltando? Então aquilo ali é muito importante, só quem pode aplicar é o psicólogo, e aquele teste ali é comprovado e ele é reavaliado mais ou menos durante cada 5 anos, ele é refeito e reavaliado para que ele esteja em utilidade. Inclusive no próprio site dos conselhos tem aí editoras, só pode vender para o profissional, psicólogo cadastrado, e ele é muito importante, por exemplo, o dia atual, porque, por exemplo, uma pessoa está num trânsito e ela não tem essa percepção, se a sua cognição dela não for muito boa no seu raciocínio, de repente ela pode, por exemplo, desviar de um animal e que é uma vida, e de repente colocar mais outras vidas em questão. Se ela não tiver um bom raciocínio, ela pode fazer uma besteira, desviar de tudo e acabar se prejudicando de uma forma que venha a ter mais danos, né? Então a ideia é menos danos possíveis, né? Dos males o menor, vamos dizer assim. Então, se você não tiver um bom raciocínio, você pode estar colocando muitas vidas em perigo. Então, testes comprovados que analisam aí essa percepção, raciocínio. Diversos testes tem para todos os tipos, TDAH, TD, enfim, o que você imaginar tem. Então, quando você vê isso aí, a necessidade da ciência, muito bom, uma ferramenta, uma bênção para a comunidade, para o cidadão. Tem pessoas, e como a necessidade da fé, que é uma necessidade maior. Eu posso dizer assim, Letícia, tem gente que pode ser curado de uma depressão. Joia, graças a Deus. Através de uma psicoterapia, de alguma medicação, tal. Uma bênção.
apesar que tem algumas questões que ainda não tem nem comprovado e não existe tratamento, mas às vezes não existe cura, dependendo de algumas patologias. Mas quando você se depara com a fé, a pessoa ganhou uma cura, mas ela perdeu a sua salvação, ela não encontrou com Deus. Então, qual a necessidade maior? A minha salvação. Então, encontrar com Deus é a necessidade maior de toda qualquer necessidade que vem abaixo disso. É como se fosse a máxima, eu me encontrar com o Senhor da minha vida, encontrar com Cristo, encontrar ou ter acesso ao Pai e ter acesso à minha salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Então, eu posso ser curado, posso ser ajudado, tal, aconselhado por um pastor, pela palavra de Deus. Tudo, toda porta de apoio, ajuda, tudo isso é muito bom, família, amigos. Mas eu não posso esquecer que do Criador provém essa máxima de tudo que nós necessitamos. Jesus, nele está tudo que nós não temos, nele está tudo que nós precisamos. Então nós precisamos estar conectados aí. Romanos 12, né? Sejam renovados pela vossa mente, né? Não pelo padrão do mundo, mas pelo padrão de Deus. Isso é muito bom. Glória a Deus. Pastor, mais uma perguntinha, né? Qual, assim, a sua opinião nessa questão de importância, né? O Senhor é o nosso pastor lá em São Sebastião, em Planaltina também. Que bênção, né? E é o nosso líder geral dos jovens aqui da convenção, Amém. Né? Então, assim, qual é o seu pensamento sobre um pastor também estudar psicologia, né? Que pelos outros programas que nós já tivemos aqui, Sim. a gente vê que a maioria dos nossos pastores da convenção também está, né, cursando psicologia. Então, Verdade. Assim, qual a importância que o senhor vê de um pastor também ter esse conhecimento, principalmente na Bíblia, mas também nessa área, né, do emocional? Muito bom. E muito importante, cara, porque a psicologia, a gente enxerga como uma ferramenta de apoio, né? A Bíblia, até comentei no início, ela é suficiente para a gente aconselhar, inspirada pelo Espírito Santo, para mudar o homem, transformar, seja lá o que for, mas ela entra como uma ferramenta de apoio. Tem pessoas que são curadas por Deus de uma maneira direta, curou e acabou. Não precisa fazer mais nada. Mas tem pessoas que Deus permite, por exemplo, minha esposa fez psicoterapia, algumas pessoas que eu conheço também fez, algumas pessoas tomam medicações. Então são também meios que ajudam, cooperam, até porque cada situação, tem pessoas que é uma questão neural, tem pessoas que é alguma questão que ela sofreu algum transtorno na infância. Então são detalhes, é por isso que eu falei, a Bíblia não é um manual científico, né? Não é o foco da Bíblia. Demonstrar um procedimento cirúrgico, como vai fazer, abrir uma cabeça de uma pessoa, abrir o corpo, não é a ideia, né? Mas é um manual de fé e que Sim. resgata o homem a Deus. Ela liga a gente Amém. A Deus. Então, a psicologia ela entra como essa ferramenta de apoio que coopera para a saúde de muitas pessoas, conhecer o cuidado, ter esse cuidado nessa descentralização, né? Que parece que é só o homem em evidência, porque na psicologia você vai encontrar muitas escolas, dos autores que surgiram na época e contribuíram, a escola humanista, materialista, algumas escolas que não centralizam Deus, por isso que esse conflito com a espiritualidade e a psicologia, mas trazem essa perspectiva do homem, ou da natureza, ou da matéria, aí onde é que entra algumas complicações com a fé. Mas se você... eu mesmo quando entrei na faculdade, eu entrei com uma visão muito clara do que eu sei, do que eu vivo, de quem é Deus para mim, que essas coisas não vão me corromper ou não vão se vir alguma coisa contra aquilo que eu vivo. Então vou agregar aqui, pegar o que é bacana de estudo, agregar como conhecimento, mas a palavra de Deus, a gente sentar aqui com uma pessoa igual estou com você, é a Bíblia assim na mão, e palavra de Deus ali que transforma o homem, transforma o pecador. Então é importante, mas essencialmente não pode faltar o Senhor na vida, é a palavra Amém, que muda pastor. Nosso ser, que nós conhecemos e sabemos quem Ele é, Jesus. Amém, glória a Deus, pastor, muito bom. E estamos quase encerrando aqui, mas mais uma perguntinha para o Senhor. Como é que o Senhor vê a fé, né, nessa parte da Bíblia, né? Como é que o Senhor vê a fé nos dias atuais? Amém. A fé, cara, eu vejo muito escassa, né, em muitas pessoas. Tem um indicador enorme de cristão, de outras crenças, de outras religiões, mas eu vejo muitas pessoas que ainda não conheceu ainda quem é esse Deus de verdade, no caso do movimento cristão, né?
Muitas pessoas se declaram ser evangélicos, muitas pessoas se declaram ser de outras religiões ligadas também ao meio cristão, ao meio bíblico, da Escritura Sagrada, mas não evidenciaram de uma maneira profunda quem é esse Deus. Eu creio, Letícia, que tem muita gente precisando mergulhar, sabe, naquela canção que a gente canta, me vem à memória agora, eu navegarei no oceano do Espírito. Tem muita gente precisando ser levado pelo vento do Espírito Santo, por esse poder de Deus, para que possa entender que existe um Deus que está além de um papel, que ali é para a gente conhecê-lo, saber quem Ele é e a sua obra, mas tem um Deus que está além disso. Então, um Deus que está mais profundo e coisas que a gente não conheceu, não viveu, que você precisa viver. Então, eu vejo a fé muito ausente e muita gente vivendo, e muitas pessoas vivendo um modo muito superficial. Parece que já está bom do jeito que está, parece que eu não preciso aprender mais dessa palavra. A gente lê a Bíblia inteira e a gente esquece de tanta coisa, tem que ler de novo. Às vezes você leu e viu um detalhe que você não percebeu. Já li Salmo várias vezes, mas eu parando para analisar na perspectiva um pouquinho agora, para compartilhar isso por meio dessa página, quantos detalhes tem e ações dos salmistas para com Deus e como Deus também tem respostas para os salmistas. E como Deus atende. Então, são detalhes que, se você parar para pensar, você viaja muito, cara. É muito profundo. É muito profundo a maneira como tudo você vê. Então, isso é algo que, às vezes, a gente não conheceu ainda. Então, a fé, eu vejo as pessoas vivendo um pouquinho ainda muito superficial, escassa ainda. É uma fé que parece que não é aquela fé que remove montanha, mas a gente precisa dar uma mergulhada para que a gente venha estar aí mais próximo de Deus o quanto antes e o quanto mais melhor. Essa é a pegada aí. É isso aí, pastor. Bom, gente, estamos chegando no finalzinho, chorando já. Mas já? Tristeza. Ai, meu Deus. Já estamos muito quase bom. lá. E é um prazer estar aqui. Então, pastor, te peço só mais uma coisinha. Sim. Nos dê uma palavra final a respeito de tudo isso, a respeito dessa psicologia na Bíblia, aquilo que o senhor tem a nos falar aqui para a galera que está em casa também. Muito bom. Olha só, eu vou compartilhar um texto, pessoal aí que está aí de casa, para você também aí. Olha só, por exemplo, em Josué, né? Eu citei alguns textos no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Mas olha só, Josué, por exemplo. Depois que Moisés morre, está em Josué capítulo 1, a partir do versículo 1. Então, Josué assume essa liderança ali, prestes à entrada de Jericó, do Rio Jordão e tal, todo esse contexto. Mas olha só o que Deus fala para Josué. Ou seja, ele estava para enfrentar uma grande batalha, enfrentar Jericó e todas as cidades e resgatar o local, Canaã, né? Essa cidade que mana leite e mel, que é na cidade que Deus prometeu a Abraão, a terra que já foi determinada a propriedade de Abraão. E quando eu vejo Deus falando com Josué assim, por exemplo, versículo 5, capítulo 1 de Josué: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Depois ele diz: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Guarda isso, seja forte e corajoso. Como eu prometi, como eu estive com Moisés, eu prometo também estar com você. Aí Deus fala assim, no versículo 7, somente seja forte e muito corajoso, de novo. Só tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Cara, isso aqui é fantástico. O versículo 8, por exemplo, diz: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Mais uma vez, 3 vezes. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha que interessante, Letícia. E você que está de casa.
Seja forte e corajoso. Isso aqui é um comando para o lado de dentro, cara. Josué ia ver ali a cidade de Jericó, as muralhas, tudo que ele ia enfrentar, tudo que ia acontecer, os milagres que Deus faria. O Rio Jordão ali já foi um grande milagre. Tudo que ia acontecer, o milagre da soar ali, aquele instrumento e poder derrubar aqueles muros, não só foi um instrumento, mas foi o que Deus fez através da sua ordem, da sua vontade. E todos os povos que eles conquistaram. Mas olha só, seja forte e corajoso. E olha o que é que tem de especial, que se somente você tomar o cuidado de obedecer toda a essa lei, ou seja, essa palavra que o meu servo Moisés ordenou, e você não desviar dela nem para a direita nem para a esquerda, você vai ser bem sucedido. E também não deixe de falar as palavras deste livro e meditar nela dia e noite. Ou seja, a pergunta é, o que é que tem de tão especial nessa palavra que Josué precisava meditar? Lógico que a gente tem ali os escritos de Moisés, né, nesse tempo. Mas o que é que tem tão especial que Josué precisaria estar com a sua mente focada nessa palavra para tudo que ele enfrentaria? Tanto ele para si meditar, quanto também ele anunciar às pessoas, à comunidade do povo que ele estava liderando, também essa palavra. O que é que essa palavra tem de tão especial que precisaria Josué ficar atento para vencer as batalhas, obedecer essa palavra, e esse povo também precisaria desse alimento para poder caminhar nas batalhas que eles enfrentariam? Seja forte e corajoso, mas tão somente medite nessa palavra. Guarda essa palavra. Meditar, refletir, é você lançar ali a teu questionamento, você pensar de uma maneira mais profunda, de encontrar respostas. Meditar nessa palavra é você encontrar com o próprio Deus, pensar sobre a existência do Criador. Então, ou seja, é como se Josué tivesse nesse cérebrozinho aqui, precisando estar conectado para tudo que ele enfrentaria de adversidade na sua caminhada. Tudo que nós precisamos hoje. Se você parar para pensar, é como se Deus estivesse falando a mesma coisa para nós, repetindo: Paulo, seja forte e corajoso. Você que está em casa, seja forte e corajoso. Assim como foi com Moisés, com Josué, com os apóstolos, com os discípulos, com Ruth, com Esté, com tantos outros. Se você meditar na minha palavra, nela dia e noite, não desviar nem para o lado nem para o outro, e a ensinar outras pessoas, e ver isso, você vai ver o quanto essa palavra de Deus vai abençoar a tua vida. Ou seja, o quanto ela vai te dar uma saúde para enfrentar tudo que você precisa. Uma fé que vai impactar a tua vida e de todos os outros demais, e você vai conseguir enfrentar Jericó, tudo que você imaginar aí no sentido de desafios e problemas da vida. Então, eu deixo essa palavra, cara, o que tem de especial nessa palavra que mudou a vida de tantas pessoas e ajudou tantas pessoas. Que palavra é essa? Que graça e que Cristo é esse, que Deus é esse, que conduz a gente em resposta, trazendo resposta para a gente trilhar o caminho do Senhor de uma maneira eficaz. Só para finalizar, eu conheço um pastor que perdeu filha em um acidente de carro. Como é que esse cara consegue retomar a sua vida e lidar, e hoje continua pastoreando? O que é que tem nessa palavra? O que é que tem nesse Deus que ele consegue viver mesmo em meio à dor, angústia e a perda da sua própria filha? E entre tantos outros, doenças, enfermidades, pessoas que a gente tem na igreja que passam por momentos emocionais difíceis, crises, mas o que é que mantém essa pessoa? O que é que tem de tão especial nesse Deus, nessa palavra? Então, psicologia na palavra. Uau. Deus abençoe. Glória a Deus. O coração tá até palpitando aqui. Glória a Deus. Meu Deus. E é isso, gente. Infelizmente, acabamos aqui, mas não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, não deixe de levar essa palavra para outras pessoas também. E nos siga lá no nosso Instagram, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, @promessistasdf. E é sempre um prazer estar aqui participando, auxiliando. E é isso, pastor, muito obrigada por estar Amém. aqui. Glória a Deus. Eita, que coisa boa. Bênção de Deus. Essa sala aqui, essa casa é uma bênção aqui. É muito bom. Muito bom estar com você mais uma vez, o pessoal de casa. Próxima terça-feira, às 21 horas. Aguardo você aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.